Tema em Foco é um oferecimento de estofados JDS, CDL Santa Rita. Olá, hoje o Tema em Foco traz Ivonaldo Rodrigues, que é teatrólogo, ator, diretor, roteirista, e ele vai falar um pouquinho sobre a importância da arte cênica do teatro para gerações. É um prazer imenso estar aqui, né? Prazer nosso. Na casa de uma pessoa tão singular quanto Cielson. Agradeço, meu querido. Principalmente para falar também de uma coisa que é pertinente, né, a nós artistas, que nessa luta que é o teatro, né? Que é o teatro. E essa tua luta já faz mais de 30 anos, não é? Faz há 40 anos, né? A gente aqui em Santa Rita, logo que eu cheguei para morar aqui, já faz 40 anos que moro aqui, eu trouxe na mala, né, a ideia do fazer teatral. Um fazer teatral que eu sempre falo, eu sinto orgulho imenso de dizer que é o teatro do povo, aquele que se aprende na comunidade, aquele que se aprende na rua, aquele que se aprende na igreja, nas igrejas. Conhecimento diverso, de pessoas diversas, e vai agregando isso tudo, porque a gente sabe que a arte do teatro, eu defino assim, onde se tem ação, né, e tem alguém no entorno observando essa ação, é um movimento de teatro, né? E o teatro se faz assim, a partir do povo, como a gente sabe, começa com o povo e vai sendo contado de geração em geração, único e ao mesmo tempo plural, né? Por conta dessa diversidade de cabeças, de pensantes. É uma maravilha. Como foi para você abrir a sua casa e transformá-la no teatro? Um sonho imenso. Eu acho que é bem parecido com o que você faz. Tá entendendo? Aqui no Cafofo. É a vontade de partilhar conhecimento, é a vontade de receber também conhecimento, que a gente tem eu acho que essa energia, essa necessidade de troca, de energia, eu acho que isso é bem humano. E eu acho que o que me moveu foi essa necessidade, essa carência até, né, de abraçar, de ser abraçado, de expor, né, essa energia através de trocas. Eu acho que ser humano é isso, né? Ser humano é isso. E por falar nisso, então eu já vou pular para a última pergunta, que na verdade deveria ser a última, mas trouxe, né, esse tema. Por que é importante investir e apoiar o teatro em um mundo cada vez mais digital e focado no entretenimento virtual? Eita, maravilha essa pergunta. A questão da modernidade, eu sempre falo muito nessa questão. A modernidade é uma necessidade. Só que nós estamos esquecendo, eu digo o homem, a mulher e etc. Nós estamos esquecendo que essa modernidade, ela não pode ultrapassar o humano. Nós alcançamos patamares imensos dentro de infraestrutura, de conhecimentos diversos, mas a alma, o ser que está em cada um de nós, a gente não trabalhou, esqueceu, está entendendo? Então, para que nós tenhamos uma geração, entre aspas, sadia, né? Pelo menos dentro desses princípios, a gente tem que tocar na alma do outro. E o teatro, ele faz isso, né? O teatro, ele tem essa conexão de causar impacto, até porque o teatro é o retrato da humanidade. O que a humanidade vive, o teatro mostra um espelho. Representa, exatamente. Um espelho, né? Se eu estou aqui conversando com você, olha, esse espelho me projeta, ou eu me projeto nesse espelho. E a humanidade, ela precisa disso, dessa interação, volto novamente, até redundante falar, mas dessa interação. E o teatro, ele cutuca, ele vai no coração, ele vai na alma, ele vai na pele. Ele pega o sujeito e faz delirar, né? E, então, dessa forma que eu vou passar para a quarta pergunta, que na verdade deveria ser
Fica à né? vontade. Porque você trouxe esse tema. Como a arte cênica pode influenciar e trazer reflexões sobre questões sociais e políticas atuais? O teatro ensina, informa. Ele torna o cidadão que está alheio ao seu entorno a uma realidade que faz com que ele diga, poxa, ele questione. E é por isso que o teatro é um perigo. Para a cabeça de muita gente, o teatro é um perigo, porque ele questiona, ele arranca o verniz, ou esse pseudo, né, verniz que as pessoas têm, principalmente, às vezes eu digo também, a gente estuda, hoje em dia, a gente estuda, não é simplesmente para transformar o mundo, ou transformar a sociedade. A gente está muito agarrado a nós mesmos. E é preciso que o teatro faça essa nos arranhe. Né? Porque a gente, até mesmo dentro de uma questão, eu sou meio maluco, eu vou num ponto, eu vou para outro e a gente vai lá. Até mesmo dentro dessa questão, até assim, religiosa, desumana da coisa, o teatro ele também pode fazer o seu diferencial. Porque, eu tenho meu Deus, o Deus é meu, não é nosso. Aí você está numa religião, o Deus é teu, não é meu. Então, o teatro elas são tão parecidas, né, no meu ponto de vista, o teatro quanto a religião, porque todos os dois nasceram na caverna. Nas cavernas, o homem primitivo, o homem pré-histórico, o homem que está descobrindo, né, descobrindo quem eu sou, né, descobrindo a falar, a linguagem, né, descobrindo o sentir. Né? Então, o teatro ele se torna uma necessidade. Né? Por isso que passou tanto tempo. Né? A gente vai para a Idade Média, ainda vê o teatro vindo com as grandes pessoas da sociedade, os donos do poder. E o teatro ele é aventureiro, ele se joga no coração de plebeus, de prostitutas, de religiosos, de deuses e etc. Porque o teatro ele não faz escolha. Ele se projeta em cada um que abre o coração para ele. É um amante safado, até eu digo. A arte tem esse poder, né? Pois é. Porque tudo que você está ensinando, por exemplo, é a sua forma, é a sua alma, é a sua interpretação, mas quem está recebendo tem outra subjetividade. Sim. Né? Então a arte tem esse poder. E qual é o papel do teatro na preservação e na transmissão de histórias e tradições culturais? É isso aí. Eu vou abrir mais o leque dentro dessa questão e vou falar uma coisa que eu falei essa semana. Nós somos o resultado de conhecimentos, né? A sociedade é o resultado de história, é um resultado do que aconteceu no passado. E para que a gente conte a história, se a gente, digamos assim, enveredar para descobrir o que é o homem hoje, a gente vai ter que ir para a história de sua cultura. Sem a cultura nada se cria, sem o teatro nada se cria, sem o saber ler e interpretar, porque tem que interpretar, porque a gente sabe ler e não interpretar é A leitura pode semi-analfabeto. ser uma manipulação. Pode, Né? pode. Então, não existe sociedade que não tenha vivido sua cultura, sua arte, a procura pelo belo, pelo perfeito. Né? E a sociedade ainda continua assim. Só que quando a gente vou voltando lá na pergunta que você fez anteriormente, quando a gente volta para essa questão da máquina, né? A gente está deixando de ser humano. Está entendendo? Tudo é a máquina. Tudo a gente já não escreve mais. A gente já não quer pensar mais. Né? A gente já não quer abraçar mais. Tem gente que namora até De forma virtual. de forma virtual. Então, como você definiria então, a importância do teatro na formação cultural de uma sociedade? É necessária e urgente a consciência dos grandes,
políticos, né? Eu acho que no Brasil, eu acho que essa preocupação deve estar no mundo inteiro. Porque quando a gente vai perdendo a humanidade, é preciso que a gente volte para dentro de si mesmo, né? Uhum. Para que a gente possa... E o teatro, como eu falei novamente, ele tem essa função de fazer com que a coisa acorde. Então, quando a gente esquece esse conhecimento tão milenar, né? Voltando novamente para a religião, que são a religião, o teatro, a dança, a poesia, né? Que o homem precisa de tudo isso. Porque a vida ela é amarga. E fria e cinza. Mas a cor, a beleza é a arte que traz. É a arte que traz. Né? E se a gente for olhar, em tudo vai ter arte. Na religião vai ter arte. Né? Vai ter encenação. Porque tudo isso vai mexer com nossa subjetividade e embelezar, né, a vida. É uma loucura. Se você, eu não sei porque a gente é cúmplice nessa história de ver o belo na arte, né? Sim. Que a gente ama e se a gente vê, se a gente tem um pingo de crença em Deus, a gente vai perceber que Deus é o maior dos artistas. Porque em tudo há perfeição. Às vezes eu sou tão maluco que às vezes eu vou na rua, numa calçada, aí do nada tem assim uma pedra, outra pedra, um pouquinho de terra, de repente nasce uma florzinha do tamanho de nada. Às vezes eu vou andando com uma cor vibrante, seja ela qual for. E às vezes eu vou andando e olho assim, eu digo, meu Deus, como tu és perfeito. Essa criatura foi nascer aqui, no meu caminho. Tá gostando desse episódio? Agora ele pode ficar ainda melhor se você assistir no conforto de um estofado JBS. Escaneie esse código, tem acesso ao nosso catálogo completo e escolha o seu novo sofá. Tá entendendo? Como quem diz assim, olha para mim, vê a grandiosidade desse teu Deus. E eu vejo naquela criatura, né, que está ali, tão pequena, tão minúscula, mas tão bela, a projeção da mão daquele camarada tão misericordioso, tão grandioso que é Deus. Então eu não consigo ver Deus fora da arte. O olhar de um artista, ele é aperfeiçoado, porque você lida com as emoções, com as tristezas, com as belezas, com tudo que é emoção e sentimento. Então eu acho que fica mais apurado, não é, o olhar? E como foi para você, por exemplo, fazer Augusto dos Anjos? Eita. Augusto, cara. Foi assim, eu tinha muita vontade de fazer Augusto. Só que, a gente, ali no cafezinho, a gente estava falando de palavras difíceis, né? Aí eu tinha essa vontade imensa de fazê-lo. Mas quando eu ia ver os poemas, eu digo, mas será que... Até eu que tenho um pouco de sensibilidade, eu quase não entendo determinadas coisas. Como é que eu vou falar para uma plateia, né, que não tem costume de ir ao teatro, falar de palavras tão complexas? Mas deixei passar. Vi outras pessoas fazendo, lhe vi lá no nosso espaço, lá em Tibiri, né? Lhe vi fazendo, que até outro dia me mostraram as fotos. O morcego. É Isso. Aí eu fiquei encantado, eu digo, Deus do céu. Que a gente vai se espelhar, né? A gente vai se espelhando nas coisas. Aí quando foi um dia, eu disse, rapaz, eu vou fazer Augusto. Como? E aí, mirabolantemente, umas ideias meio tronchas, e eu comecei a ver, peguei determinados poemas dele e fui fazendo uma verdadeira poda. Não porque os poemas precisassem de poda, para que ficasse de acordo com o meu pensamento, como projetaria, faria aquele camarada. Então eu peguei o Augusto e teve um poema que agora eu não lembro, que fala do pai dele, nas dificuldades da árvore, que agora eu esqueci o nome, já foi um bocado de tempo, viu? E eu estou ficando velho também. Então, cara, aí
fomos costuradas com alguma coisa minha e coloquei em palco o pai e o filho, o próprio Augusto, vivendo sua própria história, vivendo seus próprios poemas. E para mim foi uma coisa tão singular, tão marcante e tão dura pela dificuldade de fazê-lo, que nunca mais tirei eu da cabeça. Foi maravilhoso. Belíssimo, belíssimo. Então, de que maneira o teatro contribui para o desenvolvimento emocional e intelectual das pessoas? Abre. O teatro abre as ideias, abre a cabeça, te faz pensar, que eu acho que é o fundamental, é o pensamento, né? Eu voltando ao meu passado, tem dois elementos que eu digo que tiveram importância, que tem importância muito grande no que eu sou hoje. Primeiro, Deus que me criou, certo? E o segundo, o teatro que me direcionou para a vida. Porque eu tenho uma história sofrida, muito sofrida. Eu fui um elemento que eu fui criado sem pai. Eu fui criado por uma mãe que se tornou pai e mãe, né, criou meus irmãos. E lá do interior, uma mulher daquela supimpa guerreira, desse tamanho, braba, mas que pegava os camaradinhas e botava na linha. E eu, desde criança, que eu tinha esse universo da arte na minha cabeça. Eu com 7 para 8 anos, eu ia para a igreja que ela me levava, e eu reproduzia, todas as festas da igreja, eu reproduzia no quintal. Eu juntava um monte de pirralho, celebrava a missa, fazia procissões. Era uma loucura. Tudo era cênico. Tudo cênico. Então é isso. Eu acho que a arte, novamente a arte, seja ela que segmento for, ela tem essa capacidade de transformar. É por isso que é importante para as gerações futuras. É por isso que o que eu sou hoje é resultado de outros que já pensaram assim, que pensaram até melhor já porque eu não tive a oportunidade de colocar meus projetos como eu queria colocar. Mas hoje eu não me sinto, como é que se diz, desanimado. Não. O que eu consegui para o teatro não me deu dinheiro. Não me deu. Mas o teatro me deu estabilidade. O teatro me deu sonho. O teatro me fez estudar. Porque eu passei 14 anos da minha vida sem estudar. Por quê? Porque não queria? Não. Porque morava no interior que só tinha um antigo ginásio. Eu terminei o ginásio e parei. Não tinha o segundo grau antigo, né? Uhum. Então, a próxima cidade seria Bananeiras, minha mãe não tinha condições de pagar. Então, eu passei 14 anos sem estudar. Então, quando eu conheci o teatro com 14 anos. Um espetáculo daqui de João Pessoa foi para lá, se apresentar numa festa de final de ano, do salão da prefeitura municipal, e era aberto para todo mundo. E eu me lembro até hoje o nome do espetáculo, O Dia que Deu Elefante, só me esqueci o autor, é paraibano. Era um espetáculo da Universidade Federal da Paraíba, e quando eu vi, foi tapa na cara, porque eu não conseguia tirar da cabeça. É tudo isso que eu sempre pensei. Você pensava assim, é isso que eu pensava, era isso que eu via no meu imaginário. Isso. E eu não sabia que era teatro. Eu já tinha as meninas que ficavam participando das minhas procissões, das minhas missas, que tinha um bispo, tinha tudo, viu? Meu irmão era bispo, era aquela coisa toda. Mas eu vivia teatro. 7 até 14 anos eu vivia teatro. E não sabia. Eu gosto muito de animais. Eu tinha gatos, eu conversava com os gatos, eu imitava a voz dos gatos como resposta para mim. Tudo era cênico. Tudo era cênico. Interessante que quando eu fiz a minha entrevista com você aqui para o Café com Cielison, que faz mais Aqui foi em torno de 10 anos isso. E você me disse assim nos bastidores, continue, faça, vá fazendo sempre. O importante é você não parar, é continuar. E hoje eu estou conversando com você, acho que 10 anos depois, e eu pergunto a você, mais de 40 anos fazendo teatro, você, em algum momento você pensou em parar?
teve alguma dificuldade, alguma coisa que você disse assim, eu deveria parar? Sim, sim. O ser humano, ele é inconstante, né? Tem momentos que a gente está de um jeito, tem momentos que está de outro, e chegou o momento, sim, né? Uma das coisas que me inquietava muito era porque eu fazia algumas loucuras, né? Por exemplo, quando eu passei esse tempo todo sem estudar, e eu vim terminar o 2º grau na antiga escola, pronto, onde fizeram o hospital infantil agora. Sim. Ali tinha uma escola antiga, meu Deus, é Antônio Pereira de Almeida. Era o nome de um professor, que eu esqueci agora. Porque até onde eu conheço, ali foi o Parque Infantil, depois foi o Instituto São Francisco de Assis, depois foi o ETN. ETN. Mas esse ETN era uma sigla de... Exatamente, também Antônio... uma escola técnica. Exatamente. Era. Então eu fiz o 2º grau ali. Eu me tornei professor ali. Né? E quando eu comecei a estudar lá, aí era noite. Nesse período eu conheci um diretor de teatro chamado Tarcísio Pereira, que hoje é praticamente o Papa do Teatro Paraibano nos dias de hoje, que eu tenho um respeito muito especial por ele. E eu tinha estreado um espetáculo chamado Santos de Hoje, na época, um espetáculo meu com o pessoal de Tibiri, e eu levei lá para o Cilaio Ribeiro, lá em João Pessoa. Apresentei lá, ele me viu, gostou do meu trabalho, me convidou para trabalhar com ele. Então eu fiz esse trabalho com ele e comecei a fazer esse trabalho com ele no mesmo momento que eu estava estudando aqui. E ele disse, Ronaldo, você tem que vir aqui em João Pessoa 3 vezes por semana. E agora? Trabalhava, tinha que estar na escola e tinha que estar lá. E o teatro sempre ele foi muito... Não é só o teatro aqui em Santa Rita. O teatro ele nunca rendia financeiramente um salário contínuo, né? Pequenas... Ou você ama ou deixa para lá. Então, principalmente aqui na Paraíba, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu saía de casa, ia para a escola, assistia a primeira aula, ia para o ponto de ônibus e ia para lá. Então, eu tinha o sonho de terminar o 2º grau, mas eu queria outra coisa. Eu digo, eu não posso perder nenhuma nem outra. Então, nesse momento, foi assim crucial para mim. Eu disse, não, eu vou parar. Mas terminei não parando, também terminei na escola no tempo certo. Eu costumo dizer o seguinte, em uma década, eu fiz o 2º grau e terminei a universidade. Porque quando eu terminei aqui, fiz o vestibular da Federal, fiquei em inglês, aí fiquei desesperado, me falaram de Goiânia, Pernambuco, fui para lá, aí não optei por inglês, optei por espanhol, aí graças a Deus consegui, aí passei 4 anos da minha vida pegando carona para ir para a faculdade. Saía daqui de Tibiri, trabalhava o dia todinho lá com o Marcos Moura já dando aula, vinha de pé para casa, tomava um banho, corria para lá, para Goiânia ou Cilau Ribeiro? Goiânia. Sim. Corria para o distrito industrial para pegar carona. Só não peguei carona nem em avião e nem em trator, porque o resto foi 4 anos seguidos para terminar um curso. Tem uma música de Gonzaguinha que às vezes Posse canta, que diz assim, viver valeu. Eu acho que é a coisa mais bela que a gente pode chegar no desfecho da vida e dizer, viver valeu. Eu acho que você é um exemplo disso, que viveu a sua arte e vive a sua arte. Então, assim, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Espero que as pessoas também vejam esse vídeo, curtam, né? Compartilhem, porque é uma história de vida, é uma história de amor à arte, de amor ao teatro. Muito obrigado. Eu que agradeço, rapaz, esse momento especial, viu? A você, a quem vai ver, né?